Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos pontos principais de um famoso sermão de Billy Graham sobre a natureza do tempo. É uma reflexão sobre algo que todo mundo já se perguntou. Por que a vida parece passar tão rápido? Bom, para começar, vamos direto na base do sermão, que é uma citação do Salmo 90. A ideia central aqui é bem direta. A vida humana é incrivelmente curta. E mesmo para quem tem a sorte de chegar aos 80, a vida é descrita não só como algo que passa voando, mas também como um período cheio de trabalho e sofrimento. Então, o primeiro grande tema é esse. É um cálculo bem direto e até um pouco chocante do nosso tempo real aqui na Terra. E olha só que interessante essa matemática que o sermão propõe. Pensa numa vida de 70 anos. Bom, uns 20 anos, quase um terço a gente passa dormindo. Depois tem os primeiros 15 anos, infância, adolescência. E lá no final da vida, os últimos 5 anos podem vir com algumas limitações físicas. O que sobra? Pois é, sobram só uns 30 anos para fazer todo o resto. Trabalhar, cuidar da família, buscar um propósito. É um choque de realidade, né? Para reforçar essa ideia de fragilidade, o sermão traz uma metáfora bíblica muito forte. A vida é como um vapor. Sabe, aparece por um instantinho e, de repente, some. É uma imagem que realmente destaca o quão passageira é a nossa existência. Agora vamos para o próximo ponto, que desenvolve ainda mais essa ideia. O argumento aqui é sobre essa sensação bem moderna de que o tempo em si está cada vez mais acelerado. E essa linha do tempo ilustra isso de um jeito brilhante. Por milênios, a velocidade máxima do ser humano era de um cavalo. Em pouco mais de 100 anos, a gente saltou de aviões militares super lentos para viagens espaciais a quase 30 mil quilômetros por hora. A velocidade humana, que aqui representa o ritmo da vida, aumentou de forma exponencial. E aí a gente chega num paradoxo bem curioso. Com tanta tecnologia e invenções para economizar tempo, a sensação é de que temos menos tempo do que nunca. É uma pressão constante, uma correria sem fim de um lado para o outro. E é aqui que o sermão aponta o que seria um conflito central da nossa era. O argumento é que a gente está tentando lidar com um mundo super tecnológico da era espacial, mas com uma condição moral e espiritual que ficou para trás, como se fosse da época da carroça. E essa defasagem, segundo a mensagem, geraria o caos. A partir desse ponto, a perspectiva muda completamente. O sermão faz um contraste entre a nossa experiência apressada do tempo e uma visão que seria eterna. Este slide mostra bem essa comparação. Para nós, o tempo é como uma sombra que vai sumindo, como a grama que seca, como aquele vapor. Já na perspectiva divina apresentada, 1000 anos são como se fosse um dia. É a diferença gritante entre o que é temporário e o que é permanente. E essa outra citação reforça essa diferença de escala de um jeito bem forte. A duração de uma vida inteira é descrita como se fosse nada diante da eternidade. Isso só destaca o quão pequena é a nossa passagem pelo tempo. E tudo isso nos leva à mensagem final do sermão, um chamado urgente para a ação, que se baseia justamente na ideia de que o tempo é curto. Se a vida é breve, o agora se torna absolutamente crucial. Todo dia, cada um de nós recebe o mesmo presente, 86.400 segundos. Mas, segundo o sermão, esse tempo é como um depósito diário que não dá para acumular. O que não for usado hoje simplesmente se perde. Não dá para guardar para amanhã. Então, o sermão pega emprestado uma expressão do mundo dos negócios, remir o tempo, que seria algo como comprar o tempo de volta. A ideia é tratar o tempo não como algo que simplesmente passa, mas como um ativo valioso, uma oportunidade que precisa ser agarrada com unhas e dentes. E essa urgência toda se traduz na prática em um caminho bem claro de 3 passos para uma transformação pessoal, como proposto no sermão. Primeiro, arrepender-se. Segundo, mudar o estilo de vida. E terceiro, entregar a vida a um propósito maior. Para ilustrar a consequência final das nossas escolhas, o sermão apresenta essa ideia de uma contabilidade espiritual. Ele fala de 2 livros. Um seria o livro dos pecados, onde estaria tudo de errado que fizemos. O outro seria o livro da vida, com o nome dos salvos. Isso cria um cenário de responsabilidade final pelas nossas ações. E a narrativa chega ao seu clímax com esse alerta contra deixar as coisas para depois. Cada tic-tac do relógio parece gritar agora. A mensagem é que o presente é a única chance garantida que temos para agir. E adiar essa decisão é correr um grande risco. E é com essa pergunta, uma pergunta bem central e introspectiva, que a análise deste sermão se encerra. A ideia não é dar uma resposta pronta, mas sim deixar um desafio direto para a reflexão. Diante de um tempo que se mostra tão breve, como cada um responderia a essa questão final?